Carly Ryan morava apenas com sua mãe, Sonia, em Stirling, uma pitoresca cidade do sul da Austrália. Sonia compartilhava um vínculo estreito com sua única filha e as duas eram melhores amigas. Quando tinha quase 14 anos, Carly começou a conversar com um garoto chamado Brendan Kane no MySpace. Ele disse que tinha 17 anos e morava a 5 horas de distância na cidade de Vitória com o pai, Shane. Brendan tinha os mesmos interesses que Carly e até queria ser um músico do rock como ela. Ela disse à mãe que ele a fazia se sentir especial e era o menino dos seus sonhos. No início, Sonia estava preocupada com a diferença de idade, mas permitiu que o relacionamento continuasse, acreditando que Brendan era um adolescente inofensivo. Mal sabia Sonia que um predador estava à espreita nas sombras, pronto para destruir suas vidas para sempre. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o caso de Carly Ryan, mas antes, se você deseja apoiar o nosso trabalho, considere inscrever-se no canal se for novo por aqui. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com amigos. Fazendo isso, você já está ajudando o canal a crescer. Seu apoio é muito apreciado. Nos 18 meses seguintes, Carly passou todo o seu tempo livre conversando com Brendan online. Mas o relacionamento deles rapidamente se tornou tóxico. Ele isolou Carly de seus amigos e enviou-lhe mensagens abusivas. Em um minuto, Brendan era cruel e de coração frio. No minuto seguinte, ele estava atraindo Carly com doces elogios. Carly sempre pedia a Brendan para visitá-la, mas ele sempre inventava uma desculpa para não ir. Isso durou até que ela o convidou para sua festa de aniversário de 15 anos. Sonia recebeu uma ligação do pai de Brendan, Shane. Ele disse que estaria na cidade a trabalho e se ofereceu para deixar Brendan em sua casa. Carly, obviamente, ficou extremamente feliz. Em 26 de janeiro de 2007, Carly atendeu a porta, esperando encontrar Brendan. Em vez disso, ela encontrou Shane em pé na varanda da frente, segurando um presente. Shane disse a Carly que Brendan não pôde ir, mas pediu ao pai para levar um presente de aniversário. Dentro da embalagem havia uma lingerie e uma roupa sexy de enfermeira. Carly manteve os presentes em segredo de sua mãe e Sonia convidou Shane para entrar. Ele se apresentou aos amigos de Carly e parecia ser um bom homem. Sonia permitiu que ele passasse a noite no quarto de hóspedes, mas logo descobriu que nem tudo era o que parecia. Na manhã seguinte, Sonia pegou Shane dormindo na cama de Carly com vários de seus amigos menores de idade. Chocada, ela disse para ele sair de sua casa. Shane pegou seus pertences e saiu furioso. Depois que ele se foi, Carly disse à mãe que ele a havia tocado de maneira inadequada. Furiosa, Sonia enviou um e-mail a Shane ameaçando chamar a polícia se ele se aproximasse de sua filha novamente. Em resposta, Shane negou as acusações, ameaçou processar Sonia por difamação e na última linha escreveu: "Você perdeu, vadia." 3 semanas depois, em 19 de fevereiro de 2007, Carly e Sonia passaram um dia juntas, fazendo compras e pintando as unhas. Às 16 horas, Carly disse à mãe que iria dormir na casa de uma amiga, deu um abraço e um beijo nela e saiu. Sonia nunca mais veria sua filha viva novamente. Na manhã seguinte, 20 de fevereiro, um homem encontrou o corpo de uma jovem flutuando em uma praia isolada em Port Elliot. Enquanto os mergulhadores da polícia a puxavam para fora da água, Sonia, muito nervosa, andava de um lado para o outro em sua casa a 80 quilômetros de distância, se perguntando por que Carly não havia retornado. Ela ligou para sua filha várias vezes, mas não houve resposta. Frenética, Sonia ligou para a amiga de Carly apenas para descobrir que sua filha não havia passado a noite lá. Imediatamente, Sonia relatou o desaparecimento de Carly e não demorou muito para as autoridades ligarem o caso ao corpo encontrado na água. Sonia dirigiu até Horseshoe Bay para identificar o corpo e no momento em que viu o esmalte rosa que haviam aplicado juntas menos de 24 horas antes, soube que era Carly Ryan, de 15 anos.
Uma autópsia determinou que Carly havia sofrido 19 ferimentos. Ela foi espancada, sufocada ao ter seu rosto enfiado na areia e finalmente jogada na água para se afogar. Imagens de vigilância captaram Carly às 19 horas, enquanto ela caminhava em direção a uma praia com 2 homens estranhos. Testemunhas relataram que os homens fugiram em um carro azul claro algumas horas depois, sem a garota. A única evidência deixada para trás foi a ponta do dedo arrancada de uma luva de látex, encontrada caída na areia. Sonia contou aos investigadores sobre Brandon, o comportamento inadequado de Shane e os e-mails ameaçadores. Usando os registros telefônicos de Carly, eles foram levados a uma casa em Vitória, onde Gary Francis Newman, de 48 anos, um homem divorciado e pai de 3 filhos, morava com seu filho de 17 anos, cujo nome não foi revelado ao público devido à sua idade. Como se viu, Brandon Kane nunca existiu. Ele era um personagem fictício criado por Gary Newman, de 48 anos, um predador sexual infantil que utilizava a internet para encontrar suas vítimas. Sem saber, Carly estava conversando com Gary o tempo todo. Ele a preparou por 18 meses e ela não foi sua única vítima. Na verdade, quando a polícia invadiu a casa de Gary, 11 dias após o assassinato de Carly, eles o encontraram sentado na mesa do computador, enviando mensagens para outra garota de 14 anos, passando-se pelo personagem criado por ele, chamado Brandon Kane. Dentro da casa de Gary, as autoridades encontraram mais de 200 páginas de identidades falsas e vários nomes de usuário e senhas de contas para falsificar identidades online. Eles também encontraram a câmera de Carly, que Gary havia furtado de sua casa quando foi até lá fingindo ser Shane, o pai do personagem fictício Brandon. Depois que Carly rejeitou os avanços sexuais de Gary em sua festa de aniversário, com raiva, ele disse ao filho que iria consertá-la e fazê-la parecer um pacote de carne no supermercado. Gary mandou uma mensagem para Carly se passando por Brandon e se ofereceu para finalmente se encontrar com ela, desde que ela mantivesse isso em segredo de sua mãe. Ele então pediu a seu filho adolescente para fazer o papel de Brandon e ele aceitou. Gary foi acusado de homicídio em primeiro grau. Os promotores argumentaram que o crime foi premeditado, considerando que ele havia preparado Carly por aproximadamente 1 ano e 6 meses e que seu DNA foi encontrado dentro da ponta da luva de látex sem perceber que ele havia deixado para trás na areia da praia. Em depoimento, Gary afirmou que seu filho estava por trás da conta de Brandon Kane. O adolescente foi detido, mas negou as acusações. Assim que o jovem concordou em testemunhar contra o próprio pai, todas as acusações contra ele foram retiradas. O filho de Gary disse ao tribunal que viu seu pai confessar seu amor a Carly na praia isolada, pegar seu telefone e atacá-la por trás quando ela tentou ir embora. Ele admitiu que ajudou Gary a se livrar do corpo de Carly, mas negou ter participado do assassinato em si. O julgamento da Suprema Corte durou mais de 3 meses e em 31 de março de 2010, um júri considerou Gary Francis Newman culpado de assassinato. A juíza responsável pelo caso, Trish Kelly, ordenou que ele cumprisse prisão perpétua com um período mínimo de 29 anos atrás das grades antes de ser considerado apto à liberdade condicional. Ele poderá ser solto em 2039, quando terá 77 anos. A juíza diz que Gary Newman merece uma vida atrás das grades por seu plano grosseiramente pervertido de enganar, seduzir e assassinar Carly. Foi uma coisa terrivelmente cruel que você fez com essa linda e impressionável criança de 15 anos. Eu digo criança porque é isso que ela era, uma criança que se apaixonou pela ideia do bonito e bastante exótico Brandon Kane, quando o homem por trás de tudo era na verdade um gordo e careca predador sexual infantil de meia idade, com nada mais, nada menos que sexo e assassinato em mente. Você era sexualmente obcecado por Carly a ponto de, quando não conseguiu fazer o que queria, se preparou para matá-la. Carly era uma jovem linda, sensível, amorosa e incrível, com toda a vida pela frente.
Para Carly, seus sonhos, objetivos e futuros foram levados por um predador sexual egoísta, distorcido e desviante, finalizou a juíza. Após a condenação de Gary, sua ex-esposa Christine alegou que ele era fisicamente abusivo durante o casamento e uma vez embebedou a própria filha e tentou violentá-la. Todos esses anos, esperei que algo assim acontecesse. Espero que ele receba tudo o que merece na prisão. Após a morte de Carly, sua mãe, Sonia Ryan, dedicou toda a sua vida a proteger as crianças e se tornou uma defensora contra os predadores online. Em 2010, ela criou a Fundação Carly Ryan. Seu objetivo é conscientizar e educar crianças e pais usando a internet. Ela trabalha para expor as milhares de identidades múltiplas que os predadores sexuais infantis usam para atrair crianças pequenas. Os pervertidos cibernéticos continuarão a atacar as crianças, a menos que acordemos para os riscos de vários meios online, salas de bate-papo e sites de redes sociais. O que aconteceu com Carly pode acontecer com qualquer um. Essas pessoas estão manipulando e controlando os jovens. Eles sabem exatamente como atingir uma criança. Eles se tornam a pessoa mais importante na vida delas. Então, usam essa confiança para fazer o que quiserem com a vítima. A internet faz parte do nosso dia a dia, por isso é fundamental que as crianças, adolescentes e jovens aprendam a navegar pela rede mundial com segurança, disse Sonia. Segundo todos os relatos, Carly Ryan era uma jovem compassiva e sensível com um coração de ouro. Sua morte, embora prematura, não foi em vão, pois seu legado salvou inúmeras vidas e continuará a fazê-lo nos próximos anos. O significado do assassinato de minha filha foi além do que eu sentia. Carly foi a primeira vítima de um crime violento perpetrado pela internet na Austrália. Agora é meu dever fazer o que for necessário para ajudar a evitar tal sofrimento para outras crianças inocentes, finalizou Sonia. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Com a participação das redes sociais cada vez maior na vida das crianças e adolescentes, o que fazer para evitar que seus filhos sejam vítimas de casos como esse? Não se esqueçam de deixar suas opiniões, sempre com respeito, nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.